oferta pelo pecado. Como é que Israel, como eu, como todos nós, é uma nação pecadora, vai se fazer oferta pelo pecado, sendo que eles são pecadores? E Jesus não é pecador? Lógico que não. Lógico que não. Quando ele mesmo fala que não existe um homem sobre a terra que não peca, ele mesmo falou isso, mas que ele não é homem. Sim, ele é homem. Então, mas como? Ele mesmo... Em debate promovido pela Rádio Musical FM, rabino judeu afirma que Jesus era pecador e pastor reagiu. Como assim? Como um cristão que faz uso de Ishaial para provar o seu Messias pode acreditar que esse Deus ele se divide e essa divisão também é divindade? Quando Deus fala assim, é só eu, não tem nada além de mim. Isso já começa lá desde os 10 testamentos. Essa é a minha pergunta. Okay. Vamos lá. Bom, o debate aqui, você sabe que na Isaías 43, né? E já expliquei para você que nós não somos idólatras, Mirra. Nós acreditamos no único Deus, não é? Hakadosh Baruchu. Não acreditamos em 3 deuses. Acreditamos no único Deus que subsiste eternamente nas 3 pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito. E eles, numa relação de amor, formam um único Deus. O nosso problema é que a nossa mente é cartesiana. Para nós, 3 nunca serão 1 e 1 nunca serão 3. O cristianismo não prega o politeísmo. Nós acreditamos, nós adoramos um único Deus. Não adoramos 3 divindades. Eu já falei com você isso várias vezes, até por causa da palavra errada, que não é o objeto do nosso debate aqui. O cristianismo não adora 3 deuses. Adoramos um único Deus que subsiste nas 3 pessoas. Assim como o amor, ninguém pode amar a si mesmo. Se você ama alguém, não é? Isso foi Agostinho que preconizou. Porque Deus, ele se relaciona conosco na forma do amor. Porque você não pode... eu amo a mim mesmo, é verdade, mas para você... O amor requer um objeto. Então nós não adoramos 3 deuses, tá? E eu concordei com você. A expressão Eved Adonai aparece quase 19 vezes em Isaías. Dos capítulos, pastor César, 40 até 48 e 20... é Israel, é inegável que é Israel. Vós sois a minha testemunhas, diz o Senhor a quem escolhi, o meu servo. Aqui é Israel. Agora, a partir do capítulo 49, pastor César, capítulo 51, capítulo 52, capítulo 53... uma pessoa, uma pessoa. Porque foi essa pergunta que eu fiz para o Mirra. Mirra, como é que, por exemplo, olha aqui, ó, o verso 10, lá de Ishaiah 53. Todavia... ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, né? Os rabinos chamam ele de o grande leproso, você sabe muito bem, mais do que eu. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Como é que Israel, como eu, como todos nós, é uma nação pecadora, vai se fazer oferta pelo pecado, sendo que eles são pecadores? E Jesus não é pecador? Lógico que não. Lógico que não. Quando ele mesmo fala que não existe um homem sobre a terra que não peca, ele mesmo falou isso, mas que ele não é homem. Sim, ele é homem. Então, mas como? Ele mesmo falou que um homem não peca? Sim, e ele nunca pecou. Mas como é possível? Tá aqui, então ele é homem, não peca? Até o próprio... Isso é da natureza perfeita dele, porque ele não foi concebido, ele foi concebido sobrenaturalmente, Mirra. Explicamos aqui no debate passado a questão do Lemarbê. Lembra do Lemarbê? Eu sei, do mem fechado, que para nós... Tá fechado. O Talmud já Mirra, mas por que isso. só ali tá fechado o mem? Bem na descrição do Mashiach. Bem na descrição que... E só tem outro texto, pastor Hisquiá era Serra. para ser Mashiach. Hisquiá era para ser Mashiach. Que acabou não ficando sendo Mashiach. Isso está explicado também pelos nossos sábios. Então. Entendeu? Mas essa coisa de ficar colando Jesus em todas as partes não dá. Não estamos colando. É que nós olhamos... Olha, como você chama isso? O quê? Em hebraico. Isso Como é o nome dessa... Torá. Não. Tanar. A Brita Hadashah. Sim, Brit Hadashah, Novo Testamento. Então, como que vocês fizeram? A palavra Brita Hadashah já existia no Tanar, certo? Aí o que vocês vão e fazem? Opa, agora tem um Novo Testamento, vamos chamar ele de Brita Hadashah e vamos colar ele no versículo Brita Hadashah. É isso que vocês fazem. Vamos lá, a Brita Hadashah aparece lá em Jeremias, certo? Certo. Tá. Lá em Jeremias, ele fala que haverá uma Brita Hadashah. Certo. Quando que ela começa? Não tá escrito lá que vai começar com Jesus? Então, quando ela começa? Não, esquece Jesus, Mirra.
É que toda vez, por exemplo, o pastor Marcelo Com o trouxe próprio- um argumento. Ó, agora mesmo no debate, o assunto é sobre Isaías 53, certo? Certo. Ok. O pastor Marcelo trouxe um argumento importante de Isaías 53, 10. Ele fala assim: fez enfermar quando der a sua alma pela oferta do povo. Ele nem falou a palavra Jesus. Eu não Aí falei. você tá dizendo. Então, agora Mas mesmo. é o que a gente tá falando assim, Então, é isso, agora gente? mesmo, agora- Seremos objetivos. Então, tá bom. Então você crê que um rabino, um rabino, ele dá a alma dele pelo pecado do povo, o sangue dele e a alma dele, Sim, justos fazem Deus isso. aceita? Justos fazem isso. Qual que é o texto? A gente sabe, irmão, Xerabeno deu da alma dele pro povo de Israel. Não, sabe quantas pessoas deram de sua alma O texto aqui pro, não pro diz a povo de alma. Israel? O texto aqui diz o seguinte: Deu ó, seu corpo. ele vai dar o seu sangue como de um cordeiro. Exato. O sacrifício é substitutivo, o cordeiro no lugar do o cordeiro inocente no lugar do pecador, e aí ele vai dar isso como oferta pelo pecado. Pastor, Jesus se calou quando ele morreu? Sim, Não, ele falou alguns dizeres. não sobre a crucificação. Diz, que ele lá Mazaftani. Meu Deus, por que você me abandonou? Ué, mas se ele já tá entendendo que ele vai ser o cordeiro, porque isso tá nas escrituras, porque ele falou que ele lá Mazaftani. Por Meu causa Deus, do por que ele me Salmo abandonou? 22. Para se cumprir a profecia. Por causa Deus do- não tem limite. Mas é isso que eu falo, olha, povo, escuta o que eu tô falando. Tá lá o Jesus, aí ele, precisa se cumprir as profecias. Chama lá o burrinho pra mim, pra se cumprir as profecias. Não é assim que funciona. Eu não posso chegar assim, mestre, agora eu preciso sair daqui do negócio. Chama o burrinho pra mim se cumprir as Tá, profecias. Mia, mas em quem Não se cumpre essa funciona profecia assim. do Hashem? Como é que Israel, um povo pecador, como todo mundo é, Como Jesus consegue também. carregar? Não, Jesus não. Como não? Jesus não. Profanou o sábado. Como é que o povo de Israel, sendo pecador, e Jairro deixa claro isso desde o capítulo 1. Desde o capítulo 1. Povo pecador. Isso. Certo. Como é que um pecador vai purificar outro pecador, Mirra? Os remanescentes do povo de Israel vão se sacrificar pelo próprio povo de Israel. Mas que são é pecador. pecadores. Como é que um E Jesus- pecado tira o pecado, E como um homem que é de, você concorda que é de osso e carne, Uhum. não é pecador. Como é possível isso? Então vocês sim idólatra, porque falar de um Não. homem que é carne e osso, que ele não peca, é idolatria. Não, é uma verdade bíblica. Se você vai na sua igreja, as pessoas vão e falam assim: em nome de Jesus, vai curar. Isso é idolatria. Você tá jogando toda a sua fé num ser humano. As pessoas da sua igreja não falam em nome de Deus, que é todo poderoso, onipresente, onipotente, que teve sempre sobre a terra e não 2000 anos atrás. E vai ser curado. Falam, não, em nome do Jesus. Então, mas um ser de carne e osso se tornou divindade. Deus aparece... Ô, Mirra, Pastor Marcelo. Não dá. como é que você explica aqui que é Hashem? É culpa. Como é que uma pessoa culpada pode livrar outra que já está culpada, Mirra? Por que é uma É pessoa culpada? inconcebível. Por que é uma pessoa culpada? Pecadora. Certo. Israel não peca, Mirra? Peca como Jesus. Não, É Jesus isso que eu tô não, falando. Jesus não, Mirra. Então você Jesus não. tá falando que um homem... Mirra, um injusto... Era não- mais fácil você falar pra mim que Jesus nunca foi homem. Era mais fácil. Não. Só que você não pode falar isso, porque tem uma coisa chamada filho. A tua trindade prega que você tem o pai, você tem o filho e você tem o Espírito Santo. Era mais fácil se não tivesse esse filho. Mas agora, uma vez que tem um filho e ele é de carne e osso, é impossível que ele não peca. Eu tô te dizendo que na própria Bíblia, ele peca o tempo todo. Aí eu isso são palavras preciso suas, revelar né? aos nossos ouvintes que o pastor Marcelo pediu muito pra mim ler o Novo Testamento. Então eu comecei a ler o Novo Testamento. Eu te bati 20, 30, 40 prints de contradições do texto e a sua resposta foi... É que agora eu já apaguei. A sua resposta foi... Leia a Bíblia sem preconceito. Mas é lógico, como assim? você já vai com o seu óculos de Jesus como um mágico. Não, eu Ele te- vai pro Berit eu te- Adachá, pastor eu Sérgio, te Jesus aponto- como mágico. Eu te aponto Jesus como contradições. desertor. Eu te aponto contradições na Bíblia. Eu deixei uma pergunta. E você fala assim, não leia com repulsa, não leia com negócio. Vai lendo, vai lendo. Não dá, Eu mestre. deixei uma pergunta lá de Jeremias 31. Quando que começa a nova aliança, então? Eu não sei precisar quando começa a nova aliança, mas, o profeta... Você está na nova aliança? Hoje? Sim. Então, quando é Sim. que começou? A- Então, se você já está, então tem que saber quando começou, Mas a certo? nova aliança não significa um novo testamento de leis. Deus, ele não pode vir na frente de 3 milhões de pessoas. O que significa Berit? Pacto. Então, é um novo trato, um novo acordo. Então não é porque agora eu vou chamar um livro novo, o Novo Pacto, que agora eu vou ter que escutar esse. Bom, os Mormons também têm um novo pacto. E aí, vamos escutar eles? Então, mas o Maomé também tem um novo o Jeremias pacto. 31 diz assim: vem dias que firmarei um novo Berit, uma nova aliança.
aliança, trato, contrato, testamento, Certo. acordo. Certo, Tudo porque bem. o povo, ele infringiu a lei de Deus. Onde estão as regras desse novo acordo? Não, na verdade, Porque você diz que já tá nele, certo? é a própria Torá. Não, calma aí. Então não é novo, é a velha. Não. Um novo acordo significa o seguinte: eu vou até o pastor César e aperto de novo as mãos. Vamos fazer de novo esse acordo. Então o é o mesmo velho. acordo. Então é o velho. É o velho. Então cadê o novo? Quando começa o novo? Não tem Porque você novo. diz assim, já tem novo. O que você criticou, o cristão que fala sobre Brit Hadashah. Certo. Hadashah é nova, né? Isso. É Porque uma vocês palavra chamaram feminina. isso de Brita Hadashah é Hadashah nova. por causa do versículo. E, claro, Hadashah É novo. nova e Brita é o acordo. Então, um Novo Testamento. Um Novo Testamento tem que ter regras diferentes do Antigo. Não. Então não é novo. Não, Então é o velho. um acordo novo significa o seguinte: eu meio que me desentendi com o senhor Então pastor lá deveria estar escrito Marcelo. assim, ó, eu darei um novo entendimento sobre o acordo. Não. E não um novo acordo, certo? Não, é um novo pacto de amizade. Isso não existe novas regras. Eu continuo sendo seu amigo, eu continuo sendo seu servo. Eu continuo sendo igual. Então não é novo. Ó, eu falo claro isso publicamente, porque muitas pessoas perguntaram. Moré Minha e o pastor Marcelo, por que não estão se falando? Não, nós somos amigos, mas Miriam, independente de qualquer situação, como você pontuou É que aqui. eu fiquei chateado, por exemplo, na última vez, que eu falei que o seu Messias, o seu Deus, falou o Shema errado. O Shema não é com todo o seu coração, Bechol nafshecha, com todo o sua alma, o Bechol meodecha, você me diz? Sim, O que está escrito lá? Bechol meodecha, com todo o seu ser. Bechol Não. meodecha não é com todo o seu ser. Alma, força e coração. Levo. Com todo o seu coração, Levo. com toda a sua alma Não, e com mas todo o seu... sua força. Jesus deu... Águas passadas, me Mas tudo bem. repassadas. Não, mas assim, ó. não vou... Aí eu propus esse problema. Aí ele veio e falou o seguinte: Maimônides parafraseou o Shema como Jesus. Maimônides foi o cara que esculachou Jesus. Como você pode vir falar que Maimônides parafraseou o Shema como Jesus? Ele te deu o Então, documento do Maimônides? Eu dei pra ele. Calma aí. Ele te Eu deu dei, o documento. porque eu dei pra Moshe- ele. Calma aí. Moshe Maimônides é o maior vulto do judaísmo. E pra Moshe vocês. Maimônides O maior entendia, vulto pastor do- Sérgio, Antes de Isaías Jesus. 53 como, Não, como até antes o de Jesus. Messias. Aí ele vem e fala assim: Maimônides parafraseou o Shema como Jesus. É um insulto isso. Mas ele te deu o documento? Eu dei a fonte pra ele. Você leu a fonte? Eu leio lá, o Maimônides diz que tem que amar com todo conhecimento, mas dizer que ele Aí parafraseou ele disse que o texto pra mim Shema não é como original. Jesus. Eu dei a fonte pra ele, falou que não é uma fonte. Tá errado, Porque, meu assim, amigo. aí a gente vai pra outra Mas o discussão. seguinte, Calma aí. Brita Aí vai pra- Hadashah significa o seguinte: eu volto a ser amigo do pastor Marcelo. Daqui a mão. Nós sempre nós fomos seremos amigos, mas nós sempre. podemos fazer uma nova aliança de amizade seguindo as mesmas regras. Porque um Deus que aparece pra 3 milhões de pessoas não pode aparecer pra humanidade no quartinho escuro, Ok, vamos lá. sendo um fantasma e engravidar uma virgem. Só falta ler o próximo versículo do texto de Jeremias. Porque o texto diz assim: farei uma nova aliança, um Berit Hadashah, não igual à aliança que eu fiz com seus pais. Certo. Então tem que ser diferente. Certo. Então, significa que há uma fé dentro do judaísmo em que um Messias, não estou falando Yeshua, entende? O Messias, ele pode ser morto por causa do pecado das pessoas? Eu não que é acho isso que está dizendo o texto. Eu não acho que ele seria morto, ele pode sim, tá Cortado. escrito que Messias ele vai ser uma pessoa sofrida. Aliás, eu posso te dizer que messiânicos me fizeram entrar num livro, o pastor Marcelo, porque eu vi algum rabino messiânico dizendo para abrir o Al-Shi HaKadosh. Olha, o Al-Shi HaKadosh viveu 500 anos atrás, tá falando sobre Mashiach. Eu abri lá Al-Shi HaKadosh. Lá tá falando sobre Moshe. Moshe Rabbeinu também é Mashiach. A Torá aparece várias vezes Mashiach, o Sim, sacerdote também é Messias Mashiach. é uma designação Davi também técnica, é Mashiach. né? Eu concordo. Então, que o Mashiach ele pode ser um sofredor, ele vai... Mas ele a vai- minha pergunta não foi essa, ele é sofredor. Minha pergunta é, então vocês creem que o Mashiach, não estou falando de Yeshua, ele pode ser cortado, morrer, por causa da transgressão das pessoas? Na verdade, Essa é a assim, pergunta. toda geração existe um Messias, na nossa visão, toda geração existe um Messias, que ele não se revela por causa do pecado do povo, que ele acaba se ocultando e não se revelando e vindo numa alma de uma outra pessoa, numa outra geração. Essa é a visão judaica. Olá, Mira. Essa visão, ela não é, Desculpa, pastor não é César. uma visão conservadora, né? Ela é uma visão desse judaísmo mais moderno. Eu tô falando assim, nas páginas das escrituras, dentro do Tanar, existe então a crença, de novo, não estou falando de Yeshua. Sim. Eu estou falando que existe a cultura, a crença,
de que um Mashiach, em específico, morre por causa da transgressão das pessoas, como um cordeiro, porque o texto está dizendo assim, ó, como cordeiro, ó, vocês estão discutindo o versículo 8, ó, mas o versículo começa assim, lá atrás. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Isso. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. Certo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eu imagino que ali aparece a palavra kulan e tal, beleza. Ele foi oprimido e humilhado, não abriu sua boca, como cordeiro. O centro do judaísmo é o sacrifício do cordeiro. Certo. Como cordeiro, ele foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então ele vai morrer como cordeiro, e o sangue dele, assim como o sangue do cordeiro purificava o pecador, é o sangue desse Mashiach que vai purificar a nação. Por juízo, aí entra o texto que vocês estão discutindo. Foi arrebatada a sua linhagem, quem dela cogitou, não sei o que lá. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, lembrando que ele foi cortado como cordeiro, derramando seu sangue. Por causa da transgressão do meu povo que ele foi ferido. Então a minha pergunta foi direta. Eu não estou discutindo se ele é Jesus ou não. Eu não estou falando aqui Yeshua. Ok. Existe dentro da página do Tanar a crença, então, a possibilidade de que um Messias, um Mashiach, derrame o seu sangue inocente para purificar a nação inteira? Essa é a Existe. Se você falar que os versículos estão indo sobre Yaakov, povo de Israel, mais do que entendível, tudo que a gente passou. Se eles estão indo sobre o versículo, Mashiach, então a intenção dos versículos é dizer que justos morrem, infelizmente, justos possíveis Mashiach morrem em sofrimento a sua nação. Sim. Apesar que a Torá ela não defende que um possa morrer pelo outro. Lo yom tu avot albanim, e a Deus não faz isso, só que líderes pegam sobre si um tzadik, numa geração pode espiar o pecado ele de uma pega geração. sobre si. Eu não vou esquecer o meu Rosh Hashivá, que é destivado dos meus filhos. Ele já tinha 90 e poucos anos de idade e foram fazer uma cirurgia de grande porte nele. Eu tava na Yeshivá, tá? Não tô inventando essa história. E essa história aconteceu que a cirurgia foi feita sem anestesia. Naquela época a anestesia era perigosa. E os alunos que foram acompanhar, falou que ele falava pra ele assim mesmo, a dor do povo de Israel é muito maior. Então, foi a maneira que ele conseguiu se anestesiar. Sim, justos, possíveis Mashiach, pegam sobre si a dor do povo de Israel, de serem cordeiros para o povo. Pastor César, ele intercede pelo pecado dos outros. Isso é claro aqui no texto. E essa pessoa que intercede pelos outros é ela mesma sem pecado e justa. Eu penso que Israel não consegue cumprir essa função, porque embora Israel seja uma nação eleita, ela é uma nação pecadora. Então, um pecador não pode purificar outro pecador, não é? Terceiro, pastor César Mirra Gamerman, o ato vicário que é realizado por essa pessoa ocorre de uma vez por todas. É um sacrifício expiatório definitivo. Então, partindo desses pressupostos aqui, não é? Eu entendo que este capítulo 53, né, das porções dos Haftarot, as porções dos profetas, é a passagem central no debate sobre se é de fato o Mashiach ou se é Israel. Então, eu vou defender aqui que é o Messias, Isaías 53, não é? Como o Mirra bem falou, eu não tenho a profundidade dele, né, do Talmud, mas em vários textos talmúdicos fala que esta pessoa que sofre pelos pecados do povo, que carrega a culpa do povo, pastor César, é o Messias. Por exemplo, o Targum Yonatan interpreta Isaías 53 com referência ao Messias, o Targum Yonatan. O Midrash Tanhumá aplica tanto Isaías 52:13, que o Mirra falou, e é verdade, porque na Bíblia hebraica não tem divisão de capítulos e versículos, ao Messias, né? Olha o que diz aqui, Isaías 52:13: vocês não sairão apressadamente, não irão fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Olha,
Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Quer dizer, até o Midrash Tanhumá aplica esse texto ao Messias. Aquele que me rejeitar será rejeitado diante de meu Pai. Palavras de Jesus Cristo. Se a pessoa não acredita na Bíblia, não tem como chegar a uma concordância. O cara cristão vai no debate perder tempo discutindo com um judeu ortodoxo. Piada. Pecador não perdoa pecados. Jesus perdoou todos os nossos pecados.